Não te esqueças, somos pó e ao pó vamos voltar. Pois é, estamos vivendo, começando desde ontem, quarta-feira de cinzas, esse grande e bonito tempo da nossa igreja, o tempo da Quaresma. Bom, se você for voltar um pouquinho no tempo, ao episódio 47 do nosso podcast Vamos Juntos, você vai ter uma introdução muito bacana sobre o tempo da Quaresma. Então, para a gente não se repetir nesse tempo, eu sugiro que você, assim que acabar esse episódio, ou então agora mesmo você dê pausa, volta lá no 47, depois vem para cá, para você entender ainda mais profundamente esse tempo da Quaresma, para a gente poder mergulhar mais especificamente neste dia tão importante, que é o dia do início da Quaresma, que é o dia da quarta-feira de cinzas. Aqui no Brasil, a quarta-feira de cinzas, o tempo da Quaresma, ganha esse tom mais assim importantíssimo e muito bom para a nossa conversão, que é o tema da campanha da fraternidade. Mas é claro, por ser um tema tão interessante e tão bacana, a gente vai guardar só um episódio para isso. Espero que estejam ansiosos já para o próximo, que é quando a gente vai falar um pouco mais sobre a campanha da fraternidade. Mas neste, eu escolhi que a gente falasse um pouquinho mais sobre a quarta-feira de cinzas e alguns dados para a gente entender melhor essa tradição da quarta-feira de cinzas, alguns aspectos interessantes. Se você não tomou as cinzas, será que você está em pecado, hein? Não foi na missa ontem, né? E olha... Bom, para entender tudo isso e finalmente tirar essa pulga de trás da orelha, vamos entender melhor sobre a quarta-feira de cinzas a partir de agora, neste episódio do nosso podcast Vamos Juntos. Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! E sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do nosso podcast Vamos Juntos. Finalmente, né? Porque na semana passada não estava com nenhuma condição de fazer episódio. Vocês estão percebendo minha garganta ainda um pouco cansada. É que desde o começo do ano, a rotina, desde o final do ano, a rotina foi muito puxada para mim. Então, graças a Deus eu não adoeci de verdade, mas a garganta sentiu. Então, não tive condições. Mas graças a Deus estamos dando passos aí significativos. Bom, espero que você guarde bem esse número 47, que é o número do último episódio que nós falamos bem sobre a Quaresma. E inclusive eu acabei de escutá-lo antes da gente começar a fazer a pesquisa para esse episódio de hoje. E eu senti que é importante, foi bacana a gente tocar um pouquinho sobre esse tempo da Quaresma, porque, gente, é um tempo importante de conversão para toda a igreja. E nós, do podcast Vamos Juntos, não vivemos a espiritualidade fora da igreja, jamais. A nossa espiritualidade é de comunidade. Então, por isso que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre ela a partir de agora, tocando nesse ponto aí da quarta-feira de cinzas, para a gente começar bem esse período quaresmal. Bom, todo mundo já está sabendo, quarta-feira marca o começo do tempo da Quaresma, que é um tempo de conversão, um tempo penitencial, que vai nos ajudar a gente se preparar de maneira completa, espiritualmente, com a nossa consciência, para o tempo da festa principal da nossa igreja, que é a ressurreição de Jesus, a sua Páscoa. Então, eu vou trazer para vocês aqui umas datas importantes, que se você tiver aí com o calendário da paróquia, da nossa ou da sua, dependendo de onde você estiver ouvindo, já vai estar marcadinho ali, mas reforça, tá? Dia 22 de fevereiro, no caso ontem, foi a quarta-feira de cinzas, ok? Pula para o dia 2 de abril, você vai encontrar aí a data do Domingo de Ramos. No dia 6 de abril vai começar então a Quinta-feira Santa, começa com a Missa dos Santos Óleos, né? E a Quinta-feira da Instituição da Eucaristia. Dia 7, o Sábado Santo, que é o Sábado de Aleluia. E o domingo da Ressurreição do Senhor, o dia 9 de abril. Então, datas importantes, 6 de fevereiro, 2 de abril, 6 de abril, 7 de abril, 9 de abril. Então, marca aí essas datas. Bom, minha gente, a origem da quarta-feira de cinzas acontece desse jeito. O sacramento da reconciliação, na verdade, deu origem à imposição da cerimônia das cinzas.
O sacramento da reconciliação, você sabe o que é, né? A confissão. Então, graças a Deus, a gente inclusive também fez um episódio sobre isso. É muito interessante, inclusive é um dos preferidos da galera. Então, dá uma olhadinha lá também. Bom, este sacramento foi o pai aí da celebração da imposição das cinzas, da quarta-feira de cinzas. Nos primeiros séculos da nossa fé, do cristianismo, quando um membro da comunidade pecava muito gravemente, ele era recebido na Assembleia Penitencial da quarta-feira de cinzas e ali recebia um traje feito de pano e de saco bem tosco, bem sujo, como estopa, que ele usaria durante toda a quaresma. A cinza também era derramada na cabeça dele como um gesto bíblico que significa tristeza pelos pecados, reconhecendo a nossa pequenez diante da grandeza de Deus e a dor que deve isso nos causar por a gente ter ofendido a Deus com nossos pecados. Então, por fim, o sacerdote impunha, na cabeça do pecador essas cinzas e lhe imputava a penitência, e a comunidade ia rezar por ele durante toda a quaresma. No lugar dessa pessoa ser julgada ou ser olhada com menosprezo pela comunidade, a comunidade então iria rezar por essa pessoa, pela conversão dessa pessoa, a fim de que no final da quaresma ele seja absolvido e novamente acolhido na comunidade que celebrava a sua conversão, em outra forma de dizer, a sua ressurreição, o reinício de sua vida junto da comunidade de fé. Inicialmente, essa cerimônia era reservada somente para quem pedia a reconciliação. Depois ela foi alargada para toda a comunidade que se reconhecia pecadora e pronta para a reconciliação, jejuando e recebendo as cinzas no dia que iniciava a quaresma. Então, a origem mesmo está aí, né? Inicialmente era só uma turma que se sentia muito pecadora, que participava da celebração. Daí, com o tempo, todo mundo entendeu que, olha, gente, todo mundo aqui é pecador. Então, a gente precisa sempre de conversão. Então, aí toda a comunidade, até num gesto bonito de unidade, de fraternidade, aquela verdadeira espiritualidade cristã, que é a comunitária, fazia com que todo mundo entendesse o verdadeiro significado da conversão, vivendo juntos o tempo de jejum, o tempo de penitência, o tempo de repensamento das atitudes, das ações cristãs. Bom, e o significado dessas cinzas? A cinza é um sinal famoso da quaresma e nos reconhece como pecadores. Receber as cinzas, então, a partir disso, é declarar publicamente que a gente está arrependido de ter ofendido a Deus e o nosso compromisso, então, de fazer penitência e mudança. Então, resumidamente, em 6 pontos, como é que a gente entende as cinzas? Elas servem para reconhecer que a gente é pecador e que a gente ofendeu a Deus e também ao próximo. Também ela serve para manifestar diante da comunidade o nosso sincero arrependimento, também para pedir à igreja que faça a oração pela nossa conversão. Também serve para manifestar publicamente o nosso compromisso de mudança, então um compromisso comunitário. E nos ajuda a comprometer também a fazer penitência pelos nossos pecados e estar dispostos a receber o sacramento da reconciliação. Então não adianta receber as cinzas e não ir se confessar, hein? Se liga aí. Então o que é que deve ser feito na quarta-feira de cinzas? Por que a gente jejua nesse dia? Jejuar, quando solicitado pela igreja, nos diz um dos mandamentos da igreja. Isso quer dizer que a gente deve se abster toda a quarta-feira de cinzas de comer carne, inclusive carne de frango, viu? Então, se você não jejuou ontem, se ligue, no ano que vem jejue. Por quê? Porque nós somos muito materiais e a gente acaba buscando sempre o que a gente mais gosta, o que é mais confortável para a gente, o que é mais gostoso, o que é mais bonito ou que seja mais agradável. Isso aí é um desejo hedonista que a gente tem. Esse pensamento hedonista faz parte dessa corrente filosófica que diz: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Tem muita gente que fala isso, né? Então eu pensar, vou desesperar comer logo, porque amanhã vai morrer mesmo, então vou me acabar de comer. E esse povo acabava vivendo sem alma. Eles eram apenas como um corpo e um instinto. Então, para a gente fugir de viver somente como um corpo e instinto, a gente precisa voltar, então, como aquele filho pródigo voltou para casa, a gente volta para junto de Deus, como se a gente renascesse de Deus, sendo Deus, então, o nosso útero, como nos diz São Paulo.
Então, para a gente novamente marcar lá no nosso calendário, pegue aí seu calendário novamente, você vai marcar com uma cor específica que dias da Quaresma e da Semana Santa a gente vai jejuar e não vai comer carne. Porque assim, tem diversos jejuns, né? Mas o jejum da carne, que é preceito da igreja, a gente vai marcar em alguns dias. Preste atenção quais são. Foi ontem, 22 de fevereiro, que no caso é a quarta-feira de cinzas. Então é jejum e abstinência. Dia 24 de fevereiro, que no caso é a sexta-feira depois das cinzas, é dia de abstinência de carne. Você não vai comer carne. No dia 3 de março, primeira sexta-feira da Quaresma, também abstinência. Dia 10 de março, segunda sexta-feira da Quaresma, abstinência. 17 de março, 24 de março e 31 de março também são terceira, quarta e quinta semanas da Quaresma. Também se abstém de comer carne, tá? E no dia 7 de abril, que é a sexta-feira santa, a gente também faz um profundo jejum e abstinência. Esse é o pedido da igreja para nós. Então, quais dias? 22 de fevereiro, 24 de fevereiro, 3, 10, 17, 24 e 31 de março e dia 7 de abril. São os dias específicos que a gente pode se abster de comer carne. Quando estamos apaixonados, nem nos lembramos de comer muitas vezes, não é? Quando a gente está muito preocupado, às vezes a comida passa a ser o segundo plano na nossa vida, né? Então a gente não pode nos apaixonar por Deus? Será que a gente não pode se importar também com a dor do próximo? Nem tudo na vida, minha gente, é comer e dar prazer ao corpo. Se a gente jejua para cultivar o nosso lado espiritual, para cultivar aquilo que é de mais importante na gente, a gente acaba educando o nosso corpo para entender que nós não vivemos somente de pão, como já disse a palavra, né? A gente jejua para dar o que não comemos àqueles que sempre jejuam por causa de sua pobreza. Quando a gente jejua, na verdade, a gente está crescendo como ser humano e crescendo como cristão, porque a gente coloca o nosso coração, a nossa disposição, a nossa vontade a serviço do outro, do mesmo jeito que Jesus fez com a gente também. E também, como eu falei, há outras formas da gente jejuar e de fazer abstinência de algumas coisas, de algumas pessoas que podem nos impedir da gente se aproximar mais de Deus e de sermos melhores para com os outros. Então, algumas sugestões aqui. Anota aí. Que tal jejuar de assistir TV para que a gente possa se comunicar mais com a nossa família? Que tal a gente sair um pouquinho das telas para a gente se encontrar um pouco mais com a nossa família? Que tal, então, a gente jejuar da raiva e do mau humor? Eu sei que às vezes é muito confortável quando a gente está passando por alguma situação de estresse, a gente querer descontar nos outros. Então talvez não seja o caminho, né? Às vezes um caminho de fraternidade, de mais carinho com outra pessoa, e a gente vai talvez crescer na fé, né? Amando mais o próximo. Então que tal jejuar da raiva e do mau humor? Que tal também jejuar daqueles amigos que não nos levam a Deus e que acabam nos levando ao mal? Eu sei que você deve ter aí no seu trabalho, na sua escola, às vezes até na sua mesma comunidade, às vezes alguns amigos que não te levam muito para junto de Deus, porque as conversas geralmente ou é fuxico falando mal dos outros, ou é um pensamento errado a respeito das pessoas, é um povo mais racista, um povo mais preconceituoso. Jejue desse povo, afaste um pouquinho, porque às vezes esse povo influencia a gente com o mau humor deles, com a chateação deles, com o amargor deles e acaba levando a gente também para o mau caminho. Ou mesmo que tal jejuar por infidelidade ou deslealdade. Às vezes a gente é falso com os outros, né? Então talvez seja bom a gente começar a jejuar para a gente pedir a Deus nesse momento do jejum, para a gente ser mais fiel, a gente ser mais leal a Deus e aos nossos amigos. Não seria bom? Bom, minha gente, mas na celebração de ontem, na quarta-feira de cinzas, nós recebemos essas cinzas. E vou te perguntar, de onde vêm essas cinzas? Você sabe? A cinza que a gente recebe, que o povo de Deus recebe na celebração da imposição das cinzas, elas vêm exatamente dos ramos abençoados no domingo de ramos do ano anterior. Essas palmeiras, essas plantinhas, são aspergidas com água benta e perfumadas com incenso. Então, elas foram incineradas e agora elas vão ser colocadas sobre a nossa cabeça, sobre a nossa fronte. Também as alfaias, aqueles tecidos da comunidade que a gente usa para a missa, que tantas vezes serviram no altar e tocaram
né, as espécies sagradas, eles podem também ser incinerados e misturados com as cinzas dos ramos, caso a dos ramos não seja suficiente, para a gente poder dar um uso mais devido, porque às vezes esses tecidos vão ficando desgastados e vão fazendo o que com ele, né? Então, pode, infelizmente, por ignorância, tem gente que pode reutilizar isso como um material de limpeza. E isso é péssimo, né? Porque você está pegando aquele tecido dedicado, abençoado, para utilizar numa coisa que não é sagrada. Então a gente incinera e pode ajudar também a montar e aumentar a quantidade de cinzas. Bom, há pessoas que não podem ir à missa nos domingos. E tem gente também que nem lembram que são católicas durante todo o ano, mas às vezes, mesmo assim, não deixam de receber as cinzas no início da quaresma. Receber essas cinzas são uma tradição profundamente enraizada no nosso povo e acaba recebendo uma quantidade enorme de pessoas. É uma oportunidade, nessa quarta-feira de cinzas, tempo da quaresma, para a gente transmitir uma mensagem de conversão e de vida nova. Então, se você foi com alguém que você percebeu que lá na comunidade tem uma pessoa que nem sempre vai à missa, se aproxima dela, dá uma conversada com ela para ressoar aquilo que o padre falou e a comunidade celebrou na quarta-feira de cinzas, para ajudar a pessoa nesse processo de conversão, né, minha gente? Pode ser que seja uma coisa bacana aí. E eu falei na missa que eu celebrei, né? Mas pode ser que o padre não tenha falado, enfim. O que é que a gente então deve dizer nesse momento que a gente vai receber as cinzas? O que a gente vai dizer é silêncio. O padre ou o ministro vai dizer: convertei-vos e crede no evangelho. Isso está retirado lá do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, ou então vai dizer: do pó viestes e ao pó tornareis, que é retirado lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Mas diante disso a gente apenas faz silêncio, tem gente que responde amém, confirmando isso, mas o melhor indicado é fazer o silêncio mesmo. E enquanto você estivesse na fila para receber as cinzas, é pensar: que pecados eu vou começar a abandonar? Que caminho novo eu vou começar a fazer? Né? E não só de maneira pessoal, mas também de maneira comunitária. Falei até na missa, né? A gente começar a pensar, a discutir na comunidade que caminhos a gente pode tomar comunitariamente como um processo bonito de conversão, de refazer as nossas atitudes. Mas aí eu tenho falado muito dessa celebração das cinzas. Você pode confundir com algum dos sacramentos. São 7 os sacramentos, né? E essa celebração das cinzas, como vocês viram pela história, está ligada a um sacramento específico, que é o da reconciliação. Você recebe as cinzas como uma preparação para viver esse sacramento. Mas a recepção das cinzas, ou seja, também a imposição das cinzas, não é um sacramento, mas é um sacramental. É algo que nos liga diretamente ao sacramento e nos prepara para receber um deles. Logo, receber as cinzas não é uma obrigação. Por causa disso, a gente vai colocar tudo no seu devido lugar, né? Isso não é obrigatório. No entanto, pela lei da igreja, a gente precisa se confessar, participar do sacramento da reconciliação pelo menos uma vez por ano. Então, receber essas cinzas vão nos ajudar a nos lembrar desse nosso compromisso cristão, católico, de poder participar desse sacramento. Então, desde ontem, desde o dia 22, a gente faz esse processo de conversão para que quando chegue o tempo mais favorável, durante toda essa quaresma, a gente escolha um dia específico. A comunidade às vezes escolhe, às vezes o padre propõe, né, um mutirão de confissões, mas aí você pode fazer antes também, se quiser. Faz a sua confissão e assim você vai se preparar bem para poder viver a ressurreição com Cristo. Então é bem interessante que a gente se entenda a partir dessa perspectiva. Não é obrigatório, no entanto, isso ajuda a gente a viver muito bem o sacramento da reconciliação. E assim, né, gente? Como já nos diz a palavra, inclusive no evangelho da própria celebração da imposição das cinzas, Jesus nos fala no evangelho de Mateus: quando jejuardes, não fique triste, com a cara triste, como ficam os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para mostrar aos homens que estão jejuando. Então não é esse o caminho, né? Quando a gente vai receber as cinzas, quando a gente vai viver sempre de quaresma, o importante é que essas cinzas sejam um sinal externo do que a gente vive internamente. Então, quando no ano que vem, né? Porque agora não tem como voltar no tempo, mas quando no ano que vem chegar o período de você receber as cinzas,
que não seja uma missa qualquer, sabe? Chega na igreja já compenetrado, pensando nos seus caminhos que você fez até lá, o que você pode melhorar enquanto cristão. Quer dizer, viva bem essa celebração na perspectiva de mudança mesmo. Minha gente, não são somente as pessoas que têm aquelas histórias de conversão. Eu vivia na dependência química, eu vivia a vida muito errada, que precisa de conversão. Eu toda a vida fui de igreja, desde criança, eu nunca vivi afastado da igreja, nunca isso aconteceu. Mas eu sinto diariamente que eu preciso de conversão. Diariamente. Porque sempre tem algum veneno do mundo, algum veneno do demônio que acaba entrando na gente, né? Seja as nossas atitudes racistas, nossa atitude egoísta, nossa atitude que não se importa com o meio ambiente, com a criação de Deus, né? Então tudo isso nos afasta de Deus e a gente precisa se converter diariamente dessas coisas. A falta de amor com relação aos nossos irmãos. Olha quanta coisa a gente pode melhorar, né? Repensar os nossos hábitos para serem mais cristãos, mais próximos da misericórdia, que é aquilo que é realmente aquilo que Deus quer de nós, enquanto sacrifício quaresmal. Enfim, minha gente, a gente está num tempo propício para viver uma mudança de vida. E como eu falei na missa, estão com vontade, estão preparados, desejosos de fazer isso. Olha, momentos não faltam. Então, assim, procure realmente viver nesse tempo de quaresma, um tempo de mudança de atitude. Sempre tem o pessoal que faz o quaresmário, né, nas paróquias, que é o calendário da quaresma. Com cada dia da quaresma, uma atitude interessante de conversão. Procure, né, viver tudo isso. E eu vou te dar já a deixa, né? A gente tem a campanha da fraternidade aí, diante de nós. Tem as anteriores com temas muito maravilhosos. A desse ano resgata um tema muito interessante que já foi vivido outros anos atrás e que é necessário de trabalhar, que é a sensibilização à questão da fome dos nossos irmãos e irmãs. E na semana que vem a gente vai tratar bem sobre esse assunto. Então, desde já eu te desejo um tempo quaresmal assim, muito importante, muito profícuo, muito frutuoso para a tua vida e que de fato seja uma das quaresmas mais importantes que você tem a viver. Que de fato essa quaresma seja um tempo mesmo de você dar um passo na fé, rumo à sua santidade. Meu amigo, minha amiga, não só é padre freira que é santo, não. Tem um monte de forma de viver a santidade. E você, jovem, na sua condição de estudante, de trabalhador, de estagiário, eu entendo o quanto você é sacrificado na sua vida. Você é adulto, com suas atribuições, pais e mães de família, eu entendo de toda a agonia que vocês passam, porque eu escuto de vocês tudo isso todos os dias. Mesmo nessas condições, vocês podem sim viver a santidade. Deus acredita em vocês. Deus acredita na gente, no seu povo. Então, vamos abraçar esse tempo quaresmal, que essa quarta-feira de cinzas, você aprendeu sobre ela, né, hoje, ela tenha te servido de fato para viver profundamente esse tempo da quaresma. Se você não viveu a quarta-feira de cinzas desse ano, tenha do ano que vem. Mas você tem mais um tempo enorme de vivência aí quaresmal para começar a se converter e acreditar mais no Evangelho, né? A recepção das cinzas é só um sinal externo, mas você não precisa ter recebido as cinzas para viver penitencialmente esse tempo e se converter ainda mais. É um caminho que Jesus Cristo nos chama a viver e com certeza Ele nos dá condições para isso. Aproveita bem, Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva uma semana e as outras semanas do tempo da quaresma de maneira muito intensa. Nos encontramos semana que vem para falar um pouco mais da campanha da Fraternidade 2023. E aí, você vem com a gente? Então, vamos juntos! Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.